Bom, queridos, boa noite. Uau, nós estamos no horário avançado, 9 horas da noite, domingo, aqui, fazendo a última leitura, 11º encontro. Nós leremos o final do capítulo 18, 19 e o 20, para finalizar essa leitura. Amanhã a gente começa Código do Milhão. É uma leitura de 160 páginas, mas com letras garrafais, então vai ser tranquilo. Nós vamos ler aproximadamente 40 páginas por dia para fazer a leitura de segunda a sexta. Tá? Então, amanhã, segunda, que será dia 31, né? De janeiro, se você estiver vendo depois, agora você está no tempo de 30 de janeiro, hoje é um domingão, e amanhã cedo nós começamos a ler Códigos do Milhão. E vai juntar tudo, porque nós lemos, olha que doideira, nós lemos, primeiro, como identificar seu eu financeiro. Depois, lemos Empresas Feitas para Vencer. E agora estamos lendo O Investidor Inteligente. Vamos ler Código do Milhão. Doideira total. É isso aí. Vamos nessa. Muito bom. Deixa eu destacar aqui. Fazer uma coisa aqui. Vai ser, pronto, destacar. Voltar. Compartilhar. Seja bem-vindo, Sérgio Robson. A velha mudou. Vamos ampliar isso aqui. Bora lá. Do renda CGI, no entanto, continuou a gerar lucros constantes e suas ações subiram 8,5% em 2000, 43,6% em 2001 e 2,7% em 2002, ou seja, um ganho acumulado de 60%. Dupla 6, Ball Street. Entre 9 e 23 de julho de 2002, as ações da Ball Corp caíram de $43,69 para $33,48, uma perda de 24% que deixou as ações da companhia com um valor de mercado de $1,9 bilhão. Ao longo das mesmas 2 semanas, as ações da Stryker Corp caíram de $49,55 para $45,60, uma queda de 8% que deixou a Stryker valendo um total de $9 bilhões. A Ball, fabricante original das famosas jarras Ball usadas para envasar frutas e verduras, agora fabricava embalagens de plástico e de metal para clientes industriais. A Ball não divulgou nenhum comunicado à imprensa durante aquelas 2 semanas. Em 25 de julho, no entanto, a Ball informou que havia obtido um lucro de $50 milhões sobre vendas de $1 bilhão no segundo trimestre, uma alta de 61% do lucro líquido em comparação com o mesmo período um ano antes. Isso levou seus lucros nos últimos 4 trimestres para $152 milhões, portanto a ação estava sendo negociada apenas 12,5 vezes os lucros da Ball. E, com um valor contábil de $1,1 bilhão, você poderia comprar a ação por 1,7 vezes o valor dos ativos tangíveis da companhia. A Ball tinha, no entanto, pouco mais de $900 milhões de dívidas. A Stryker estava em uma classe diferente. Nos últimos 4 trimestres, a companhia havia gerado $301 milhões em lucro líquido. O valor contábil da Stryker era de $570 milhões. Portanto, as ações da companhia estavam sendo negociadas a múltiplos gordos, equivalentes a 30 vezes seus lucros ao longo dos últimos 12 meses e quase 16 vezes seu valor contábil. Por outro lado, de 1992 ao final de 2001, os lucros da Stryker haviam subido 18,6% ao ano, seus dividendos haviam crescido cerca de 21% ao ano. Em 2001, a Stryker gastou $142 milhões em pesquisa e desenvolvimento para semear e criar as raízes do crescimento futuro. O que, então, havia jogado essas 2 ações para baixo? Entre 9 e 23 de julho de 2002, enquanto a Oilcom mergulhava na falência, o índice industrial Dow Jones caiu de 9.096,09 para 7.702,34 pontos, uma queda de 15,3%. As boas notícias da Ball e da Stryker se perderam entre as manchetes ruins e os mercados descendentes, os quais arrastaram essas 2 ações para baixo junto com outras. Embora a Ball terminasse a uma cotação bem mais baixa do que a Stryker, a lição aqui não é que a Ball era um ótimo negócio e a Stryker era um tiro no escuro. Ao contrário, o investidor inteligente deveria reconhecer que os pânicos do mercado podem criar preços altos para companhias boas, como a Ball, e preços bons para companhias excelentes, como a Stryker. A Ball terminou 2002 a $51,19 a ação, uma alta de 53% em relação ao mínimo de julho. A Stryker terminou o ano a $67,12, um ganho de 47%. De vez em quando, as ações de valor e as de crescimento rápido entram em liquidação ao mesmo tempo. Sua escolha dependerá muito de sua personalidade, mas podem ser encontradas subvalorizações para todos os gostos. Nós precisamos lembrar, primeiro deixa eu dar boa noite para o Egston. Seja bem-vindo, irmão. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, com clareza, que o mercado ele é especulativo, não significa que você precisa ser um especulador, mas ele vai especular, ele vai jogar a empresa para cima, empresa para baixo,
né? E a gente precisa estar o quê? Estudando a saúde da empresa. Só para recordar esse lugar, né? E quando ele fala em comprar ações, ele está falando, ou de investir nesse mercado, ele está falando de investimentos novos ou investimentos que venceram. Não de você mudar de um lugar para o outro porque o mercado variou para cá ou para lá. Tá? Só para a gente lembrar. Vamos seguir. Dupla 7, Nortel e Nortec. O relatório anual de 1999 da Nortel Networks, uma companhia de equipamentos de fibra ótica, gabava-se de um ano de ouro do ponto de vista financeiro. Em fevereiro de 2000, com um valor de mercado superior a 150 bilhões de dólares, a ação da Nortel era negociada a 87 vezes os lucros que os analistas de Wall Street previam que seriam produzidos pela companhia em 2000. Até que ponto essa previsão era digna de crédito? As contas a receber da Nortel. Vendas a clientes que ainda não haviam sido pagas, haviam pulado para $1 bilhão no espaço de um ano. A companhia afirmou que a subida foi motivada por vendas crescentes no quarto trimestre de 1999. No entanto, os inventários haviam também inchado para $1,2 bilhão, o que significava que a Nortel estava produzindo equipamentos ainda mais rapidamente do que aquelas vendas crescentes conseguiam descarregá-los. Enquanto isso, os recebíveis de longo prazo da Nortel, contas ainda não pagas relativas a contratos plurianuais, pularam de $519 milhões para $1,4 bilhão. A companhia encontrava dificuldades para controlar seus custos, conforme demonstrado pelo crescimento de suas despesas de vendas, gerais e administrativas, ou fixas, de 17,6% das receitas em 1997 para 18,7% em 1999. Ao todo, a Nortel teve um prejuízo de $351 milhões em 1999. E também temos a Nortec, Inc., fabricante de coisas pouco glamourosas, como tapumes de vinil, campainhas de porta, ventiladores exaustores, tampas de fogão e compactadores de lixo. Em 1999, a Nortec teve um lucro de $49 milhões sobre $2 bilhões de vendas líquidas, um crescimento em relação aos $21 milhões de lucro líquido sobre $1,1 bilhão de vendas registrado em 1997. A margem de lucro da Nortec, lucro líquido como percentagem das vendas líquidas, havia subido em quase um terço, de 1,9% para 2,5%. Além disso, a Nortec tinha cortado as despesas fixas de 19,3% do faturamento para 18,1%. Para ser justo, grande parte da expansão da Nortec veio da compra de outras companhias, não do crescimento interno. Ademais, a Nortec tinha dívidas de $1 bilhão, um fardo pesado para uma firma pequena. No entanto, em fevereiro de 2000, o preço das ações da Nortec, aproximadamente 5 vezes os lucros de 1999, embutia uma dose razoável de pessimismo. Por outro lado, o preço da Nortel, 87 vezes o palpite do que ela poderia lucrar no ano seguinte, refletia uma overdose enorme de otimismo. No final das contas, em vez de ganhar $1,30 por ação, como os analistas haviam previsto, a Nortel perdeu o S-Cifrão 1, 1,7 por ação em 2000. Até o final de 2002, a Nortel havia sangrado mais de $36 bilhões em prejuízo. A Nortec, por outro lado, ganhou $41,6 milhões em 2000, $8 milhões em 2001 e $55 milhões nos primeiros 9 meses de 2002. Suas ações foram de $28 para $45,75 no final do ano de 2002, um ganho de 63%. Em janeiro de 2003, os gestores da Nortec fecharam o capital da companhia, comprando todas as ações dos investidores públicos a $46 por ação. Enquanto isso, o preço da ação da Nortel afundou de $56,81 em fevereiro de 2000 para $1,61 no final do ano de 2002, uma perda de 97%. Dupla 8, Red Hat Brown SHOE. Em 11 de agosto de 1999, a Red Hat, Inc., uma companhia de desenvolvimento de software Linux, vendeu suas ações ao público pela primeira vez. A Red Hat estreou de forma espetacular, inicialmente oferecidas a $7. As ações abriram para negociação a $23 e fecharam a $26,031, um ganho de 272%. Em um único dia, a ação da Red Hat subiu mais do que a da Brown Shoe nos 18 anos anteriores. Em 9 de dezembro, as ações da Red Hat atingiram o S-Cifrão 43,13, uma alta de 1944% em 4 meses. Enquanto isso, a Brown Shoe tropeçava nos próprios cadastros. Fundada em 1878, a companhia vendia por atacado os sapatos Buster Brown e administrava quase 1.300 lojas de calçados nos Estados Unidos e no Canadá. A ação da Brown Shoe, cotada em $17,50 em 11 de agosto, despencou para $14,31 em 9 de dezembro. Ao longo do ano de 1999, as ações da Brown Shoe perderam 17,6%. Além de um nome bacana e uma hot stock, o que obtiveram os investidores da Red Hat? Ao longo dos 9 meses encerrados em 30 de novembro, a companhia teve um faturamento de $13 milhões, sobre o qual registrou um prejuízo líquido de $9 milhões. O negócio da Red Hat era pouco maior do que uma delicatessen de bairro e muito menos lucrativo. No entanto, os investidores, inflamados pelas palavras software e internet, levaram o valor total das ações da Red Hat para $21,3 bilhões em 9 de dezembro. E a Brown Shoe? Ao longo dos 3 trimestres anteriores, a companhia realizou vendas líquidas de $1,2 bilhão e lucrou $32 milhões. A Brown Shoe tinha quase $5 por ação em dinheiro e imóveis, e a garotada continuava a comprar os sapatos Buster Brown. Entretanto, naquele 9 de dezembro as ações da Brown Shoe tinham um valor total de $261 milhões, quase 1,80 do tamanho da Red Hat, muito embora a Brown Shoe tivesse 100 vezes o faturamento da Red Hat. Naquele preço, a Brown Shoe era avaliada a 7,6 vezes seu lucro anual e a menos de um quarto de suas vendas anuais. A Red Hat, por outro lado, não tinha lucro algum, embora suas ações estivessem sendo negociadas a mais de 1.000 vezes as vendas anuais. A companhia Red Hat continuou a jorrar tinta vermelha. E logo em seguida a ação também. No entanto, a Brown Shoe, assim como seus acionistas, caminhava em direção a maiores lucros. Capítulo 19. Acionistas e administradores. A política de dividendos. Desde 1934, defendemos uma atitude mais inteligente e enérgica por parte dos acionistas com relação aos administradores. Solicitamos que eles tivessem uma atitude generosa para com aqueles que estavam claramente fazendo um bom trabalho. Temos solicitado também que exijam explicações claras e satisfatórias quando os resultados parecem ser piores do que deveriam ser e que apoiem movimentos para melhorar ou remover administradores improdutivos. Os acionistas têm razão ao questionarem a competência dos administradores quando os resultados, 1. São insatisfatórios em si, 2. São piores do que aqueles obtidos por outras companhias em situação semelhante, e 3. Têm gerado um preço de mercado insatisfatório durante um prazo prolongado.
Nos últimos 36 anos, praticamente não se obteve nada a partir da atuação inteligente da grande massa de acionistas. Um militante sensato, se é que existe algum, interpretaria isso como um sinal de que está perdendo seu tempo e de que a melhor coisa a fazer seria desistir da luta. Na verdade, nossa causa não está perdida. Ela foi resgatada por uma mudança externa conhecida como aquisições ou propostas de aquisições. Dissemos no capítulo 8 que administradores ruins produzem preços de mercado ruins. Os preços de mercado baixos, por sua vez, atraem a atenção de companhias interessadas em diversificar suas operações, e estas agora se tornaram uma multidão. Inúmeras aquisições desse tipo têm sido realizadas por meio de acordos com os administradores existentes ou ainda pelo acúmulo de ações no mercado e por propostas feitas contra a vontade dos controladores. O preço das propostas em geral tem sido compatível com o valor da empresa que se encontra nas mãos de uma administração razoavelmente competente. Portanto, em muitos casos, o acionista público inerte tem sido salvo pelas ações de forasteiros, os quais, às vezes, podem ser indivíduos ou grupos empreendedores que agem por conta própria. Pode-se afirmar como uma regra com muito poucas exceções que as administrações ruins não são mudadas pela ação dos acionistas públicos, mas apenas pela tomada de controle por parte de um indivíduo ou grupo empresarial. Isso ocorre hoje com uma frequência suficiente para colocar os administradores, incluindo a diretoria, de uma típica companhia negociada em bolsa em alerta contra a possibilidade de se tornarem alvo de um movimento de aquisição bem-sucedido, caso os resultados de suas operações e o preço de mercado resultante sejam altamente insatisfatórios. Como consequência, as diretorias provavelmente se tornaram mais atentas para com seu dever fundamental de assegurar que a companhia tenha uma administração satisfatória. As mudanças de presidente têm sido muito mais frequentes do que antigamente. Nem todas as companhias na categoria insatisfatória se beneficiaram de tais desenvolvimentos. Muitas vezes a mudança também ocorre após um longo período de resultados ruins sem ações corretivas e depende de um número suficiente de acionistas decepcionados venderem a preços baixos para permitir que forasteiros que agem com energia adquiram uma posição de controle do capital social. Porém, a ideia de que os acionistas públicos podem realmente ajudar a si mesmos ao apoiar movimentos para melhorar a administração e as políticas de gestão se provou quixotesca demais para merecer um espaço maior neste livro. Aqueles acionistas individuais que têm iniciativa suficiente para fazerem sua presença ser sentida nas reuniões anuais, em geral com resultados completamente inócuos, não precisarão de nossos conselhos sobre os pontos a serem abordados com os administradores. Para outros, o conselho provavelmente seria desperdiçado. Não obstante, vamos fechar esta sessão com um apelo para que os acionistas considerem com mente aberta e atenção cuidadosa quaisquer procurações e outros materiais a eles enviados por colegas acionistas que desejam remediar uma gestão empresarial obviamente insatisfatória. Acionistas e a política de dividendos. Sempre houve um forte argumento teórico em favor do reinvestimento de lucros no negócio nos casos em que se poderia ter certeza que tal retenção produziria um aumento considerável dos lucros. Porém, havia vários contra-argumentos, tais como, os lucros pertencem aos acionistas e eles têm o direito de recebê-los até os limites da administração prudente. Muitos dos acionistas dependem da renda dos dividendos para seu sustento. Os lucros recebidos em dividendos são dinheiro de verdade, enquanto aqueles retidos na companhia podem ou não aparecer mais tarde como valor tangível para os acionistas. Esses contra-argumentos eram tão fortes, na verdade, que o mercado acionário mostrou um viés persistente em favor dos pagadores de dividendos generosos em detrimento das companhias que não pagavam dividendo algum ou que pagavam um relativamente pequeno. Nos últimos 20 anos, a teoria do reinvestimento lucrativo tem ganhado terreno. Quanto melhor o histórico de crescimento, mais dispostos se tornaram os investidores e especuladores a aceitar uma política de pagamentos baixos. Tanto isso é verdade que, em muitos casos de ações populares de crescimento rápido, a taxa de dividendos, ou mesmo a ausência de qualquer dividendo, parece não ter quase nenhum efeito sobre o preço do mercado. Um exemplo marcante dessa evolução pode ser encontrado na história da Texas Instruments, Incorporated. O preço de suas ações ordinárias subiu de 5 em 1953 para 256 em 1960 à medida que os lucros subiram de 43 centavos para $3,91 por ação, enquanto nenhum dividendo de qualquer tipo era pago. Em 1962, foi iniciado o pagamento de dividendos em dinheiro, mas naquele ano os lucros haviam caído para $2,14 e o preço havia apresentado uma queda espetacular para um mínimo de 49. Outra ilustração extrema é fornecida pela Superior Oil. Em 1948, a companhia divulgou lucros de $35,26 por ação, pagou $3 em dividendos e foi negociada a um preço tão alto quanto 235. Em 1953, o dividendo foi reduzido para $1, mas o preço máximo foi 660. Em 1957, ela não pagou qualquer dividendo e foi negociada a 2.000. Essa ação em comum posteriormente caiu para 795 em 1962, quando lucrou $49,50 e pagou o SS 7,50. A opinião dos investidores a respeito dessa questão da política de dividendos das companhias de crescimento rápido está longe de cristalizada. Os pontos de vista conflitantes são bem ilustrados pelos casos de duas das maiores empresas americanas, a American Telephone e Telegraph e a International Business Machines. A American Telephone. A telefone foi considerada uma ação com boas possibilidades de crescimento, conforme mostrado pelo fato de que em 1961 ela foi negociada 25 vezes os lucros daquele ano. Não obstante, a política de dividendos em dinheiro da companhia continuava a ser uma consideração prioritária no mundo do investimento e da especulação, sua cotação respondendo ativamente até a rumores de um aumento iminente na taxa de dividendos. Por outro lado, parece ter sido dada comparativamente pouca atenção aos dividendos em dinheiro da IBM, os quais em 1960 renderam apenas 0,5% do preço máximo do ano e 1,5% ao fechamento de 1970. No entanto, em ambos os casos, os desdobramentos de ações operaram como uma influência poderosa no mercado acionário. A avaliação pelo mercado da política de dividendos em dinheiro parece marchar na seguinte direção: nos casos em que não se coloca a ênfase principal no crescimento, a ação é vista como uma ação de receita, e a taxa de dividendos retém sua importância antiga como determinante principal do preço de mercado. No outro extremo, as ações claramente reconhecidas como pertencentes à categoria de crescimento rápido são cotadas principalmente com base na taxa de crescimento esperada, digamos, da década seguinte, sendo a taxa de dividendos em dinheiro mais ou menos desconsiderada. Embora a afirmação anterior possa descrever as tendências atuais de forma apropriada, ela não é uma regra definitiva aplicável a todas as ações ordinárias e talvez nem mesmo a maioria delas. Em primeiro lugar, muitas companhias ocupam uma posição intermediária entre o crescimento rápido e a ausência de crescimento. É difícil avaliar a importância que deve ser atribuída ao fator de crescimento rápido em tais casos, além de que a visão do mercado de tal relevância pode mudar radicalmente de ano a ano. Em segundo lugar, parece haver algo paradoxal na exigência de que as companhias de crescimento mais lento sejam mais generosas com os dividendos em dinheiro. Pois, em geral, essas são as companhias menos prósperas, sendo que, no passado, quanto mais próspera era a companhia, maior era a expectativa de pagamentos generosos e crescentes.
Márcia, Rose, sejam bem-vindos. Patrícia também. Eu preciso resolver um negócio que não está dando para ver aqui o PDF, o arquivo que eu estou postando aqui, ele não está legível. Só um segundo, tá, por favor. Vou tentar abrir ele em PDF, vamos ver se resolve isso. Estamos no capítulo 19, vamos até o capítulo 20. Quem está falando? Deixa eu só parar aqui. Acreditamos que os acionistas devem exigir dos administradores uma distribuição normal dos lucros, cerca de, digamos, 2/3, ou demonstrem claramente que os lucros reinvestidos têm produzido um aumento satisfatório nos lucros por ação. Tal demonstração pode normalmente ser feita no caso de uma companhia de crescimento rápido reconhecida. No entanto, em muitos outros casos, um pagamento baixo é claramente a causa de um preço de mercado medíocre que esteja abaixo do valor justo, e nesse caso, os acionistas têm todo o direito de questionar e, provavelmente, de reclamar. Uma política sovina tem, com frequência, sido necessária no caso das companhias com uma posição financeira relativamente fraca e que precisam de todos ou da maioria de seus lucros, mais encargos de depreciação, para pagar dívidas e melhorar sua posição de capital de giro. Quando isso ocorre, não há muito a ser questionado por parte dos acionistas, exceto talvez criticar os administradores por deixar a companhia chegar a tal posição financeira insatisfatória. No entanto, os dividendos são, por vezes, mantidos em níveis baixos por companhias relativamente pouco prósperas com o propósito declarado de expandir o negócio. Acreditamos que tal política é patentemente lógica e requer tanto uma explicação completa quanto uma defesa convincente antes de os acionistas aceitarem-na. Com base no histórico, não há razão a priori para acreditar que os donos se beneficiarão de movimentos de expansão, financiados com seu dinheiro, de um negócio que mostra resultados medíocres e mantém os administradores existentes. Dividendos em ações e desdobramentos de ações. É importante que os investidores entendam a diferença essencial entre um dividendo em ações, na acepção correta do termo, e um desdobramento de ações. O último representa um reordenamento da estrutura acionária, em um caso típico, pela emissão de 2 ou 3 ações por cada uma das antigas. As novas ações não estão relacionadas a lucros específicos reinvestidos em um período passado específico. Seu propósito é estabelecer um preço de mercado por ação mais baixo, presumivelmente porque tal patamar de preço mais baixo seria mais bem aceito por velhos e novos acionistas. Um desdobramento de ações pode ser realizado por meio do que tecnicamente poderia ser denominado um dividendo em ações, o qual envolve uma transferência de montantes de lucros excedentes para a conta de capital, ou então por uma mudança no valor de paridade, a qual não afeta a conta de lucros excedentes. A Bolsa de Valores de Nova York estabeleceu o limite de 25% como uma linha divisória prática entre os desdobramentos de ações e os dividendos em ações. Os de 25% ou mais não precisam ser acompanhados pela transferência do valor de mercado dos lucros excedentes para a conta de capital, e assim por diante. Algumas companhias, sobretudo os bancos, ainda seguem a prática antiga de declarar qualquer tipo de dividendo em ações que desejarem, por exemplo, um de 10% não relacionado a lucros recentes, e esses exemplos perpetuam uma confusão indesejável no mundo financeiro. Há muito temos defendido uma política sistemática e claramente enunciada com relação ao pagamento de dividendos em dinheiro e em ações. Segundo tal política, os dividendos em ações devem ser pagos periodicamente para capitalizar toda ou uma parcela declarada dos lucros investidos no negócio. Tal política, cobrindo 100% dos lucros investidos, foi seguida pela Purex, a Government Employees Insurance e talvez algumas outras. A maioria dos acadêmicos que escrevem sobre o assunto desaprova os dividendos em ações de todos os tipos. Eles insistem que esses dividendos não passam de pedaços de papel, que não dão ao acionista nada além do que ele já tinha e envolvem despesas e complicações desnecessárias. De nosso lado, consideramos esta uma visão completamente doutrinária, a qual deixa de levar em consideração as realidades práticas e psicológicas do investimento. É verdade, um dividendo em ações periódico, digamos de 5%, muda apenas a forma do investimento dos donos. Eles possuem 105 ações no lugar de 100, mas sem o dividendo em ações as 100 ações originais teriam representado a mesma participação agora incorporada em 105 ações. Mesmo assim, a mudança de forma é efetivamente de real importância e valor para o acionista. Se ele deseja transformar em dinheiro sua parte dos lucros reinvestidos, pode fazê-lo ao vender o novo certificado enviado a ele, em vez de precisar desdobrar seu certificado original. Ele pode esperar receber a mesma taxa de dividendos em dinheiro sobre 105 ações como anteriormente por suas 100 ações. Uma alta de 5% na taxa de dividendos da ação não seria tão provável sem o dividendo em ações. As virtudes de uma política de distribuição periódica de dividendos em ações ficam mais evidentes quando ela é comparada com a prática usual das concessionárias de serviços públicos de pagar dividendos generosos em dinheiro e depois retomar dos acionistas uma parte considerável desse dinheiro por meio da venda de ações adicionais, através de direitos de subscrição. Conforme mencionamos anteriormente, os acionistas se encontrariam exatamente na mesma posição se recebessem dividendos em ações em vez da combinação popular de dividendos em dinheiro seguidos por subscrições de ações, exceto pelo fato de que eles economizariam um imposto de renda que seria pago sobre os dividendos em dinheiro. Aqueles que precisam ou desejam maximizar a renda em dinheiro, sem ações adicionais, podem obter esse resultado por meio da venda de seus dividendos em ações, da mesma forma que vendem seus direitos de subscrição segundo a prática presente. O valor total do imposto de renda que poderia ser economizado pela substituição da combinação atual de dividendos em ações mais direitos de subscrição pelos dividendos em ações é enorme. Insistimos que essa mudança seja feita pelas concessionárias de serviços públicos, apesar de seu efeito adverso sobre o Tesouro Americano, porque estamos convencidos de que é completamente injusto impor um segundo imposto de renda, pessoal, sobre lucros que não são efetivamente recebidos pelos acionistas, uma vez que as companhias retomam esse dinheiro através das vendas de ações. As empresas eficientes modernizam de forma contínua suas instalações, produtos, contabilidade, programas de treinamento gerenciais e as relações trabalhistas. Já é hora de elas pensarem em modernizar suas principais práticas financeiras, entre as quais está a política de dividendos. Comentários ao capítulo 19. As mentiras mais perigosas são as verdades ligeiramente distorcidas. G. C. Lichtenberg. Por que Graham jogou a toalha? Talvez nenhuma outra parte de um investidor inteligente tenha sido mais drasticamente alterada por Graham do que esta. Na primeira edição, esse capítulo fazia parte de um par que ocupava aproximadamente 34 páginas.
A seção original, o investidor como dono do negócio, abordava os direitos de voto dos acionistas, formas de avaliar a qualidade da gestão do negócio e técnicas para detectar conflitos de interesse entre os investidores internos e externos. Em sua última edição revista, no entanto, Graham havia encurtado toda a discussão para menos de 8 breves páginas sobre dividendos. Por que Graham cortou mais de 3/4 de seu argumento original? Após décadas de exortação, ele evidentemente havia desistido de esperar que os investidores tivessem qualquer interesse em monitorar o comportamento dos administradores das empresas. No entanto, a última epidemia de escândalos, alegações de comportamento impróprio por parte de administradores, contabilidade duvidosa ou falcatruas fiscais em firmas grandes, como a AOL, Enron, Global Crossing, Sprint, Chico e Wodcom, foi um lembrete oportuno de que os avisos anteriores de Graham sobre a necessidade de vigilância eterna são mais importantes do que nunca. Vamos resgatá-los e discuti-los à luz dos eventos atuais. Teoria versus prática. Graham começou sua discussão original, 1949, de um investidor como dono do negócio, apontando que, em teoria, os acionistas como classe são dominantes. Ao agir como maioria, eles podem contratar e demitir gestores e controlá-los completamente. No entanto, na prática, diz Graham, os acionistas são uma nulidade completa. Como classe, eles não mostram inteligência e tampouco vigilância. Eles votam como cordeirinhos a favor de qualquer recomendação dos administradores, sem se importarem se o desempenho histórico da gerência é fraco. A única forma de motivar o acionista americano médio a tomar uma decisão inteligente e de maneira independente seria explodindo fogos de artifício embaixo de sua cadeira. Não podemos deixar de apontar o fato paradoxal de que Jesus parece ter sido um homem de negócios mais prático do que são os acionistas americanos. Graham deseja que você perceba algo básico, mas incrivelmente profundo. Ao comprar uma ação, você se torna um dos donos da companhia. Seus gestores, toda a hierarquia até o presidente, trabalham para você. A diretoria reporta a você. Seu dinheiro lhe pertence. Seus negócios são sua propriedade. Se você não gosta do jeito como sua companhia está sendo administrada, tem o direito de exigir que os gestores sejam demitidos, a diretoria seja mudada ou a propriedade seja vendida. Os acionistas, declara Graham, precisam acordar. O proprietário inteligente. Os Gente, isso é fantástico, porque amplia, né, a visão que a gente teve, né? Então, não é só eu estou comprando uma ação e preciso entender que eu estou investindo nessa empresa. Isso é uma visão, né, que sai da especulação, vai para o investimento. Estudei a saúde da empresa, sei que a empresa é boa, etc., e estou investindo nessa empresa. E quando eu invisto a longo prazo, não invisto para especular e ter um dinheiro. Mas o que ele traz aqui é uma visão que amplia, que é muito interessante. Você, como sócio, é um sócio que está em casa e estão trabalhando para você. Você tem um CEO, você tem vários funcionários, tudo trabalhando para você. Isso é fantástico. Você ter essa visão, cara, entendeu? Não importa se é 1%, se são 100% da empresa, não importa. Né? E você ir ampliando esse lugar. Bora lá, proprietário inteligente. Bora lá. Os investidores de hoje esqueceram a mensagem de Graham. Eles envidam a maior parte de seus esforços na compra de ações, um pouco na venda delas, mas nenhum na propriedade delas. Certamente, Graham nos lembra, existe tanta razão para ter cuidado e juízo em ser um acionista como em se tornar um acionista. Portanto, como você, sendo um investidor inteligente, deveria fazer para agir como um proprietário inteligente? Graham começa a dizer que há apenas duas questões básicas às quais os acionistas deveriam prestar atenção. 1. A gerência é razoavelmente eficiente. 2. Os interesses dos acionistas externos estão sendo reconhecidos de forma apropriada. 4. Você deve avaliar a eficiência dos gestores por meio de uma comparação do tamanho, da rentabilidade e da competitividade da companhia com firmas semelhantes no mesmo setor. E se você concluir que os gestores deixam a desejar? Então Graham exorta. Alguns dos principais acionistas deveriam se convencer de que é necessário mudar e deveriam estar dispostos a trabalhar nesse sentido. Segundo, os acionistas de pequeno porte deveriam ter uma mente suficientemente aberta para ler o proxy statement e pesar os argumentos de ambos os lados. Eles precisam ser, ao menos, capazes de discernir quando a companhia foi mal sucedida e estarem prontos para exigir mais do que os chavões ardilosos que constituem a desculpa dos atuais gestores. Terceiro, quando os números claramente mostrassem que os resultados estão bem abaixo da média, seria muito útil criar-se o hábito de chamar gestores externos para avaliar as políticas e a competência da administração. O que é o proxy statement e por que Graham insiste que você o leia? Em um proxy statement, o qual é enviado a todos os acionistas, uma companhia anuncia a ordem do dia de sua reunião anual e revela detalhes sobre a remuneração e a propriedade de ações de gestores e diretores, juntamente com transações entre os agentes internos, insiders, e a companhia. Os acionistas são a enrolação da Enron. Nos idos de 1999, a Enron Corp. Estava em 7º lugar na lista da Fortune das 500 maiores companhias americanas. Os ativos, as receitas e os lucros da gigantesca companhia de energia estavam todos subindo vertiginosamente. Mas e se um investidor tivesse ignorado os números chamativos e brilhantes e tivesse simplesmente colocado a ordem do dia que acompanha a convocação da Assembleia dos Acionistas, o Proxy Statement, de 1999 da Enron sob o microscópio do bom senso? Sob a rubrica Certas Transações, o Proxy Statement revelava que o diretor financeiro da Enron, Andrew Fastow, era um membro gestor de duas sociedades, a LJM1 e a LJM2, que negociavam investimentos relacionados com energia e comunicações. E de quem a LJM1 e a LJM2 estavam comprando? Ora, que outra fonte senão da própria Enron? As notas explicativas informavam que as sociedades já haviam comprado 170 milhões de dólares de ativos da Enron, por vezes usando dinheiro emprestado pela Enron. Os diretores da Enron aprovaram esse arranjo. Sim, disse o Proxy Statement. Fastow receberia uma participação nos lucros da LJM. Sim, disse o Proxy Statement. Como diretor financeiro da Enron, Fastow era obrigado a agir exclusivamente em prol dos interesses dos acionistas da Enron. Claro. Fastow estava, portanto, estatutariamente obrigado a maximizar o preço obtido pela Enron por qualquer ativo vendido. Claro que sim.
Mas se a LJM pagasse um preço alto pelos ativos da Eno, isso não reduziria os lucros potenciais da LJM e a renda pessoal de Fasto. Evidentemente. Por outro lado, se a LJM pagasse um preço baixo, isso não aumentaria os lucros de Fasto e seus sócios, mas reduziria a receita da Eno. Evidentemente. A Eno deveria emprestar algum dinheiro às sociedades de Fasto para comprarem ativos que poderiam gerar um lucro pessoal para Fasto. Ok. Tudo isso não constituiria um conflito de interesses profundamente perturbador. Só uma resposta é possível. O que esse arranjo diz sobre o bom senso dos diretores que aprovaram isso? Ele diz que você deveria aplicar seu dinheiro em outro lugar. Duas lições claras emergem desse desastre. Nunca se concentre tanto nos números a ponto de deixar o bom senso de lado e sempre leia o proxy statement antes, e depois, de comprar uma ação. Solicitados a votar na firma de contabilidade que deveria auditar os balanços e em quem deveria fazer parte da diretoria. Se você usar o bom senso ao ler a ordem do dia, esse documento pode ser como um canário em uma mina de carvão, um sistema de aviso prévio que sinaliza quando algo está errado. Ver box anterior sobre a Eno. Entretanto, em geral, entre um terço e metade de todos os investidores individuais nem se dá o trabalho de votar suas procurações. Será que eles ao menos as leem? Entender e votar sua procuração é tão fundamental para ser um investidor inteligente quanto acompanhar as notícias e votar com consciência ou é para o exercício da cidadania. Não importa se você possui 10% de uma companhia ou um lote pequeno de 100 ações, apenas um 10,000 de 1%. Se você nunca leu o proxy statement de uma ação que possui e a companhia vai mal, o único culpado é você. Se você lê um proxy statement e vê coisas que o perturbam, então, vote contra todos os diretores para mostrar sua desaprovação. Compareça à reunião anual e reivindique seus direitos. Encontre uma sala de chat online dedicada à ação, como aquelas em http://finance.yahoo.com, e lute pela adesão de outros investidores à sua causa. Graham tinha outra ideia que poderia beneficiar os investidores de hoje. Podem-se obter vantagens com a seleção de um ou mais diretores profissionais independentes. Eles devem ser homens com uma ampla experiência em negados que podem lançar um olhar especializado e livre de ideias preconcebidas sobre os problemas da empresa. Eles devem submeter um relatório anual em separado, dirigido diretamente aos acionistas, que conteria opiniões sobre a maior questão que preocupa os proprietários da empresa. O negócio está apresentando os resultados para os acionistas externos que poderiam ser esperados deles sob uma administração apropriada. Se não, por que e o que deveria ser feito a esse respeito? 7. Podemos apenas imaginar a consternação que a proposta de Graham causaria entre os cupinchas e parceiros de golfe que constituem a maioria dos diretores, independentes, na atualidade. Não chegamos a sugerir que sentirão um frio na espinha, já que a maior parte dos diretores independentes parece não ter qualquer espinha dorsal. De quadro em ao dinheiro afinal. Agora vamos examinar o segundo critério de Graham, a saber, se os administradores agem conforme os melhores interesses dos investidores externos. Os gestores sempre dizem aos acionistas que eles, os gestores, são os que melhor sabem o que fazer com o dinheiro da companhia. Graham não se deixava enganar por essa conversa fiada de administrador. A administração de uma companhia pode gerir o negócio bem, no entanto, não dará aos acionistas externos os resultados certos para eles, porque sua eficiência está confinada às operações e não se estende ao melhor uso do capital. O objetivo da operação eficiente é produzir a custo baixo e encontrar os ativos mais lucrativos para vender. Finanças eficientes exigem que o dinheiro dos acionistas esteja trabalhando da forma mais apropriada a seus interesses. Essa é uma questão na qual o administrador, como tal, tem pouco interesse. Realmente, ele quase sempre deseja o maior volume de capital possível dos proprietários para minimizar seus próprios problemas financeiros. Portanto, a administração típica operará com mais capital do que necessário se os acionistas assim permitirem, o que acontece com frequência. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, as administrações das principais companhias de tecnologia levaram essa atitude paternalista às últimas consequências. O argumento era o seguinte: por que você deveria exigir um dividendo quando podemos investir esse dinheiro por você e transformá-lo em um preço de ação ascendente? Dê uma olhada e veja como nossa ação tem subido. Isso não prova que podemos transformar centavos em dólares melhor do que você. Por incrível que pareça, os investidores caíram como patinhos nessa armadilha. O paternalismo se tornou um evangelho tal que, em 1999, apenas 3,7% das companhias que haviam aberto seu capital ao público naquele ano pagaram um dividendo, uma queda comparada com a média de 72,1% de todas as ofertas iniciais ao público na década de 1960. Dê uma olhada na figura 19, e veja como a percentagem das companhias que pagam dividendos, representada na área escura, murchou. No entanto, o paternalismo não passava de um engodo. Enquanto algumas companhias usam o dinheiro bem, muitas outras se enquadram em duas outras categorias, a das que simplesmente torraram o dinheiro e a das que o acumularam mais rápido do que conseguiam gastar. No primeiro grupo, a Priceline.com contabilizou 67 milhões de dólares de prejuízos em 2000 após se aventurar imprudentemente em produtos hortigranjeiros e gasolina, enquanto a Amazon.com destruiu pelo menos 233 milhões de dólares da riqueza de seus acionistas, investindo em fracassos.com, como a Vevva e a Ashod.com. E os dois maiores prejuízos registrados até hoje, os 56 bilhões de dólares da JDS Unifaz em 2001 e os 99 bilhões de dólares da All-Time Warner em 2002, ocorreram após as companhias terem decidido não pagar dividendos, mas se fundirem com outras firmas quando suas ações estavam obscenamente supervalorizadas. No segundo grupo, consideremos que até o final de 2001 a Oracle Corp. havia acumulado 5 bilhões de dólares em dinheiro. A Cisco Systems tinha embarcado pelo menos 7,5 bilhões de dólares. A Microsoft havia entesourado uma montanha de dinheiro de 38,2 bilhões de dólares, que subia a mais de 2 milhões de dólares por hora, em média. Afinal, contra que a diversidade de Bill Gates estava se protegendo? Portanto, os indícios anedóticos claramente mostram que muitas companhias não sabem como transformar o dinheiro excedente em uma rentabilidade adicional. O que nos dizem as estatísticas? Pesquisas realizadas pelos gestores de recursos Robert Anott e Clifford Chesney revelaram que quando os dividendos atuais são baixos, os lucros futuros da empresa acabam sendo baixos. Quando os dividendos atuais são altos, os lucros futuros também são. Ao longo de períodos decenais, a taxa média de crescimento dos lucros foi 3,9 pontos maior quando os dividendos eram mais altos do que quando eram mais baixos. Os professores de contabilidade da Columbia Doronicin e Amizi revelaram que as companhias que elevam seus dividendos não apenas tiveram retornos de ações melhores, mas também que os aumentos de dividendos estão associados a uma rentabilidade futura, mais alta, durante pelo menos 4 anos após a mudança de dividendos. Vender na baixa, comprar na alta. E que tal o argumento de que as companhias podem aplicar melhor o dinheiro excedente na recompra de suas próprias ações? Quando uma companhia recompra parte de suas ações, isso reduz o número de ações em circulação. Mesmo se sua receita líquida permanecer estável, os lucros por ação da companhia subirão, uma vez que os lucros totais serão distribuídos entre um número menor de ações. Isso, por sua vez, deveria levantar o preço da ação. Melhor ainda, ao contrário de um dividendo, uma recompra é isenta de impostos para os investidores que não vendem suas ações. Portanto, ela aumenta o valor de sua ação sem aumentar seus impostos.
E se as ações estiverem baratas, então gastar dinheiro extra para recomprá-las é um uso excelente do capital da companhia. Tudo isso é teoricamente verdade. Infelizmente, na vida real as recompras de ações acabaram por servir a um propósito cuja única descrição possível é sinistro. Agora que a concessão de opções de ações se tornou uma parte tão grande da remuneração dos executivos, muitas companhias, sobretudo no setor de alta tecnologia, precisam emitir centenas de milhões de ações para entregar aos gestores que exercem aquelas opções sobre ações. Porém, isso aumentaria o número de ações em circulação e encolheria os lucros por ação. Para compensar essa diluição, as companhias se veem forçadas a voltar e recomprar milhões de ações no mercado aberto. Em 2000, as companhias estavam gastando estonteantes 41,8% de sua receita total líquida na recompra de suas próprias ações, um aumento considerável em comparação com os 4,8% registrados em 1980. Examinemos a Oracle Corp, o gigante do setor de software. Entre 1 grau de junho de 1999 e 31 de maio de 2000, a Oracle emitiu 101 milhões de ações ordinárias para seus executivos graduados e outros 26 milhões para seus empregados a um custo de 484 milhões de dólares. Entretanto, para evitar que o exercício de opções de ação anteriores diluísse seus lucros por ação, a Oracle gastou 3 bilhões de dólares, ou 52% de seu faturamento total naquele ano, para recomprar 290,7 milhões de ações. A Oracle emitiu ações para atores internos a um preço médio de 3 dólares e 53 centavos por ação e as recomprou a um preço médio de 18 dólares e 26 centavos. Vender na baixa, comprar na alta. É esse o caminho para aumentar o valor dos acionistas. 19. Em 2002, as ações da Oracle haviam caído a menos da metade de seu pico. Em 2000, agora que suas ações estavam baratas, a Oracle correu para recomprar mais ações. Entre IO de junho de 2001 e 31 de maio de 2002, a Oracle reduziu suas recompras em 2,8 bilhões de dólares, aparentemente porque seus executivos e empregados exerceram menos opções naquele ano. Percebe-se o mesmo padrão de comprar na baixa e vender na alta em dezenas de outras companhias de tecnologia. O que está acontecendo aqui? Dois fatores surpreendentes estão em funcionamento. As companhias obtêm um benefício fiscal quando os executivos e empregados exercem opções de ações, as quais o Serviço de Receita Federal considera uma despesa de remuneração da companhia. Ponto 20 em seus anos fiscais entre 2000 e 2002. Por exemplo, a Oracle colheu 1,69 bilhão de dólares em benefícios fiscais à medida que os atores internos exerciam suas opções. A Sprint Corp embolsou 678 milhões de dólares em benefícios fiscais à medida que seus executivos e empregados garantiram 1,9 bilhão de dólares em lucros com opções em 1999 e 2000. Um executivo graduado pesadamente compensado com opções de ações tem um interesse não declarado em favorecer as recompras de ações em detrimento dos dividendos. Por quê? Por razões técnicas, as opções aumentam em valor à medida que as oscilações de preços de uma ação ficam mais extremas. No entanto, os dividendos diminuem a volatilidade do preço de uma ação. Portanto, se os administradores aumentassem os dividendos, eles reduziriam o valor de suas próprias opções de ação. 21. Não é à toa que os presidentes preferem recomprar ações a pagar dividendos, independentemente do grau de supervalorização das ações ou do desperdício dos recursos dos acionistas externos. Mantendo as opções abertas. Finalmente, os investidores sonolentos deram às suas companhias liberdade para pagarem muito a seus executivos em formas que são simplesmente deploráveis. Em 1997, Steve Jobs, o cofundador da Apple Computer Inc., voltou à companhia como executivo-chefe interino. Como já era rico, Jobs insistiu em ter um salário em dinheiro de $1 ao ano. No final de 1999, em agradecimento a Jobs por seus serviços como presidente, pelos últimos 2 anos e meio sem salário, a diretoria presenteou com seu próprio jato Gulfstream, a um custo para a companhia de menos 90 milhões de dólares. No mês seguinte, Jobs concordou em retirar o interino do nome do cargo dele, e a diretoria recompensou com opções sobre 20 milhões de ações. Até então, Jobs mantinha um total de 2 ações da Apple. O princípio por trás de tais concessões de opções é alinhar os interesses dos administradores com os dos investidores externos. Se você fosse um acionista externo da Apple, desejaria que seus administradores fossem remunerados apenas se a ação da Apple apresenta-se uma rentabilidade superior. Nenhuma outra forma poderia ser justa para você e para os outros proprietários da companhia. No entanto, como realça John Bogle, ex-presidente dos fundos Vanguard, quase todos os gestores vendem as ações que recebem imediatamente após exercer suas opções. Como é que a atitude de se livrar de milhões de ações na busca de um lucro instantâneo poderia alinhar seus interesses com os dos acionistas leais de longo prazo da companhia? No caso de Jobs, se a ação da Apple subir apenas 5% anualmente até o início de 2010, ele será capaz de embolsar com suas opções a quantia de 548,3 milhões de dólares. Em outras palavras, mesmo que a ação da Apple subisse não mais do que metade do retorno médio de longo prazo do mercado acionário total, Jobs embolsaria um brinde de meio bilhão de dólares. 22 Isso alinha seus interesses com os dos acionistas da Apple ou abala a confiança dos acionistas da Apple em sua diretoria. Ao ler os proxy statements com cuidado, o proprietário inteligente votará contra qualquer plano de remuneração executiva que use a concessão de opções para entregar mais de 3% das ações em circulação da companhia aos gestores. E você também deveria vetar qualquer plano que não condicione a concessão de opções a resultados superiores, digamos que eles superem a média das ações no mesmo setor durante um período de, pelo menos, 5 anos. Nenhum presidente merece enriquecer se ele tem produzido resultados fracos para você. Um pensamento final. Voltemos à sugestão de Graham de que todos os membros independentes da diretoria deveriam ter de justificar aos acionistas, por escrito, se o negócio está sendo administrado ou não de forma apropriada em benefício de seus verdadeiros donos. E se os diretores independentes também precisassem justificar as políticas da companhia com relação aos dividendos e recompras de ações? E se eles tivessem de descrever exatamente como concluíram que os gestores graduados da companhia não recebem uma remuneração excessiva? E se todo investidor se tornasse um proprietário inteligente e realmente lesse tal relatório? Capítulo 20. A margem de segurança como conceito central dos investimentos. Na lenda antiga, os sábios resumiram a vida mortal em uma única frase. Isso também passará, confrontados com um desafio parecido, a saber, resumir o segredo do investimento sensato em 3 palavras. Arriscamos o lema margem de segurança. Esse é o fio da meada que perpassa toda a discussão precedente sobre a política de investimento, muitas vezes explicitamente, mas às vezes de uma forma menos direta. Tentemos agora, brevemente, esboçar essa ideia em um argumento estruturado. Todos os investidores experientes reconhecem que o conceito da margem de segurança é essencial para a escolha de obrigações e ações preferenciais sólidas. Por exemplo, uma ferrovia deveria ter um lucro superior a 5 vezes seus encargos fixos totais, antes do imposto de renda, ao longo de alguns anos, para que suas obrigações fossem classificadas como de baixo risco, grau de investimento. Essa capacidade passada de gerar lucros acima das necessidades de juros constitui a margem de segurança com a qual se conta para proteger o investidor contra prejuízos ou desconfortes, caso algum declínio futuro ocorra nos lucros líquidos. A margem acima dos encargos pode ser medida de outras maneiras, por exemplo, na percentagem pela qual as receitas ou lucros podem declinar antes de desaparecer o saldo após pagamentos de juros, mas a ideia subjacente é a mesma.
O investidor em obrigações não espera que os lucros médios futuros sejam iguais aos do passado. Se ele tivesse certeza disso, a margem exigida poderia ser menor. Tampouco ele confia muito em sua avaliação da evolução futura dos lucros. Se ele o fizesse, teria que medir sua margem em termos de uma conta de receita cuidadosamente projetada, em vez de enfatizar a margem histórica. Aqui, a função da margem de segurança é, em essência, tornar desnecessária uma estimativa precisa do futuro. Se a margem é grande, então basta presumir que os lucros futuros não cairão muito abaixo do resultado do passado para que o investidor se sinta suficientemente protegido contra as vicissitudes do tempo. De forma alternativa, a margem de segurança para as obrigações pode ser calculada por meio da comparação do valor total da empresa com o montante da dívida. Um cálculo semelhante pode ser feito para as ações preferenciais. Se o negócio deve 10 milhões de dólares e efetivamente vale 30 milhões de dólares, há espaço para encolhimento de 2/3 do valor, pelo menos teoricamente, antes de os proprietários de obrigações sofrerem perdas. O montante desse valor adicional, ou colchão, acima da dívida, pode ser calculado de forma aproximada pelo uso do preço médio de mercado das ações juniores ao longo de alguns anos. Já que os preços médios de ações estão, em geral, relacionados à boa capacidade de geração de lucro, a margem de valor do negócio, acima da dívida e a margem dos lucros sobre os encargos produzirão resultados semelhantes na maioria dos casos. Com isso tratamos do conceito da margem de segurança conforme aplicado aos investimentos em renda fixa. Será que esse conceito pode ser aplicado ao campo das ações ordinárias? Sim, mas com algumas modificações necessárias. Há momentos em que uma ação ordinária pode ser considerada sólida porque goza de uma margem de segurança tão grande quanto aquela de uma obrigação boa. Isso ocorrerá, por exemplo, quando uma companhia possui em circulação apenas ações ordinárias que, sob condições de depressão, estejam sendo negociadas por menos do que o volume de obrigações que poderiam seguramente ser emitidas com base em suas propriedades e seu poder de lucro. Essa era a situação de um grande número de companhias industriais fortemente financiadas aos baixos níveis de preço de 1932 a 1933. Em tais momentos, o investidor pode obter a margem de segurança associada a uma obrigação, além de todas as oportunidades de uma rentabilidade maior e de apreciação do principal inerentes a uma ação ordinária. A única coisa que falta a ele é o poder legal para insistir nos pagamentos de dividendos, ou então, mas isso representa um senão pequeno em comparação com suas vantagens. As ações ordinárias compradas em tais circunstâncias formarão uma combinação ideal, embora pouco frequente, de segurança com oportunidade de lucro. Um exemplo muito recente dessa condição é novamente a ação da National Press Industries, que foi negociada a um valor total pela empresa de 43 milhões de dólares em 1972. Com 16 milhões de dólares de lucros recentes antes dos impostos, a companhia poderia facilmente manter no mercado um volume equivalente de obrigações. No caso da ação ordinária comum comprada para investimento em condições normais, a margem de segurança reside em um poder de lucro esperado que é consideravelmente superior à taxa vigente para as obrigações. Em edições anteriores, elucidamos esse ponto com os seguintes números. Imagine um caso típico em que o poder de lucro seja de 9% sobre o preço e a taxa de juros das obrigações seja de 4%, então o comprador de ações terá uma margem anual média de 5% em seu favor. Parte do excesso é pago a ele na taxa de dividendos, mesmo que estes sejam gastos por ele, ela entra no resultado total dos investimentos. O saldo não distribuído é reinvestido no negócio por sua conta. Em muitos casos, tais lucros reinvestidos deixam de ser acrescentados proporcionalmente ao poder de lucro e ao valor da sua ação. Essa é a razão pela qual o mercado tem o hábito teimoso de avaliar os lucros desembolsados em forma de dividendos mais generosamente do que a parcela retida no negócio. 3. Porém, se o quadro é visto como um todo, há uma conexão razoavelmente próxima entre o crescimento dos lucros das empresas por meio do reinvestimento dos lucros e o crescimento dos preços das ações. Da maneira como vemos, o problema central do investimento em ações ordinárias nas condições de 1972 reside no fato de que, em um caso típico asterisco, o poder de lucro é agora muito inferior a 9% sobre o preço pago. Suponhamos que, ao se concentrar até certo ponto em ações com múltiplos baixos entre as grandes companhias, um investidor defensivo pode agora adquirir ações a 12 vezes os lucros recentes, isto é, com um retorno de lucros de 8,33% sobre o custo. Ele pode obter uma taxa de dividendos de aproximadamente 4% e ter 4,33% de seu custo reinvestido no negócio em seu nome. Nessas bases, o excesso de poder de lucro das ações acima dos juros da obrigação ainda seria pequeno demais, ao longo de um período de 10 anos, para constituir uma margem de segurança adequada. Por essa razão, sentimos que neste momento há riscos reais mesmo em uma lista diversificada de ações ordinárias sólidas. Os riscos podem ser plenamente compensados pela eventual lucratividade da lista, e na verdade o investidor pode não ter qualquer escolha a não ser correr riscos, pois de outra forma ele pode correr um risco ainda maior se mantiver apenas instrumentos de renda fixa pagáveis em dólares sujeitos a uma constante depreciação. Não obstante, o investidor faria bem em reconhecer, e aceitar da maneira mais filosófica possível, que a combinação antiga de boas possibilidades de lucro com baixo risco final não está mais disponível para ele. No entanto, o risco de pagar um preço alto demais por ações de boa qualidade, embora verdadeiro, não é o principal perigo a ser enfrentado pelo investidor típico. A experiência de muitos anos nos ensinou que as principais perdas para os investidores são oriundas da compra de papéis de baixa qualidade em uma conjuntura de negócios favorável. Os compradores encaram os bons lucros do momento como equivalentes a um poder de lucro, e presumem que prosperidade seja sinônimo de segurança. É nesses anos que as obrigações e ações preferenciais de qualidade inferior conseguem ser vendidas ao público a um preço em torno da paridade, porque carregam uma rentabilidade um pouco maior ou um privilégio de conversão enganosamente atraente. É então também que as ações comuns de companhias obscuras podem ser lançadas a preços muito acima do ativo tangível, com base em 2 ou 3 anos de crescimento excelente. Tais papéis não oferecem uma margem adequada de segurança em qualquer sentido admissível do termo. A cobertura dos encargos de juros e dividendos preferenciais precisa ser testada ao longo de vários anos, incluindo preferivelmente um ambiente de negócios abaixo do normal, tal como ocorreu de 1970 a 1971. O mesmo é comumente verdade com relação aos lucros das ações ordinárias para que sejam classificados como indicadores do poder de lucro. Logo, conclui-se que a maioria dos investimentos feitos em tempos bons, adquiridos a preços igualmente bons, está destinada a sofrer quedas de preço perturbadoras quando aparecerem nuvens no horizonte, e muitas vezes antes disso. Tampouco o investidor pode confiar em uma recuperação posterior, embora isso aconteça em alguns casos, pois ele nunca teve uma margem de segurança efetiva para ampará-la na adversidade. A filosofia de investimentos em growth stock se alinha em parte com o princípio da margem de segurança e o nega em parte. O comprador de uma growth stock confia em um poder de lucro previsto que é superior à média registrada no passado. Assim, pode-se dizer que ele substitui o registro histórico pelos lucros previstos ao calcular sua margem de segurança. Na teoria de investimento, não há razão para que os lucros futuros cuidadosamente estimados sejam um guia menos confiável do que o registro histórico. Na verdade, a análise de títulos cada vez mais prefere uma avaliação competentemente executada do futuro. Logo, a abordagem das growth stocks pode fornecer uma margem de segurança tão confiável quanto a encontrada no investimento comum, contanto que o cálculo do futuro seja feito de forma conservadora e mostre uma margem satisfatória em relação ao preço pago.
O perigo de um programa de investimento em growth stocks mora precisamente nesse ponto. Para tais ações preferidas, o mercado tende a estabelecer preços que não estarão protegidos de forma adequada por uma projeção conservadora dos lucros futuros. É uma regra básica do investimento prudente que todas as previsões, quando diferirem do desempenho passado, tendam, pelo menos ligeiramente, a serem subestimadas. A margem de segurança sempre depende do preço pago. Ela será grande a um preço, pequena a algum preço mais alto, inexistente a um preço ainda maior. Se, como sugerimos, o nível de mercado médio da maioria das growth stocks é alto demais para proporcionar uma margem de segurança adequada ao comprador, então uma técnica simples de compras diversificadas nesse campo pode não funcionar de forma satisfatória. Será necessário um grau singular de previsão e bom senso para que as seleções individuais sensatas possam superar os perigos inerentes ao nível costumeiro de mercado de tais ações como um todo. A ideia da margem de segurança se torna muito mais evidente quando aplicada ao terreno dos papéis subvalorizados ou subvalorizações. Aqui temos, por definição, uma diferença favorável entre o preço, de um lado, e o valor indicado ou avaliado de outro. Essa diferença é a margem de segurança. Ela existe para amortecer o efeito de cálculos errôneos ou da falta de sorte. O comprador de ações subvalorizadas enfatiza a capacidade do investimento de superar acontecimentos adversos. Na maioria desses casos, ele não está muito entusiasmado com as perspectivas da companhia. A verdade é que se as perspectivas forem definitivamente ruins, o investidor preferirá evitar o papel, qualquer que seja o preço. Porém, o terreno das ações subvalorizadas lida com diversas companhias, talvez a maioria delas, para as quais o futuro não parece nem claramente favorável, tampouco claramente desfavorável. Se as ações dessas companhias forem compradas a preço de banana, mesmo uma queda moderada no poder de lucro não impedirá que o investimento mostre resultados satisfatórios. A margem de segurança terá então servido a seu verdadeiro propósito. Teoria da diversificação. Há uma ligação lógica e íntima entre o conceito da margem de segurança e o princípio da diversificação. Um está relacionado ao outro. Mesmo com uma margem favorável ao investidor, um papel individual pode ter um desempenho ruim, pois a margem garante apenas que ele terá uma probabilidade maior de lucro do que de perda, e não que essa perda seja impossível. No entanto, à medida que o número de tais compromissos aumenta, mais certeza se terá de que o lucro total excederá as perdas totais. Essa é a base simples do negócio de seguros. A diversificação é um dogma estabelecido do investimento conservador. Ao aceitá-la tão universalmente, os investidores estão na verdade demonstrando sua aceitação do princípio da margem de segurança, da qual a diversificação é companheira. Esse ponto pode ser entendido de forma ilustrativa por uma referência aritmética da roleta. Se um homem aposta $1 em um único número, ele recebe $35 de lucro quando ganha, mas as chances de ganhar são 1 em 37. Ele tem uma margem de segurança negativa. A diversificação seria uma tolice nesse caso. Enquanto mais números ele apostar, menores suas chances de terminar com lucro. Se apostar regularmente $1 em cada número, incluindo 0 e 0, ele certamente perderá $2 em cada giro da roleta. No entanto, suponha que o vencedor recebesse $39 de lucro em vez de $35. Ele teria uma margem de segurança pequena, porém importante. Logo, enquanto mais números ele apostasse, maiores suas chances de ganhar. Ele teria certeza de ganhar $2 em cada giro da roleta simplesmente ao apostar $1 em cada um dos números. Incidentalmente, os dois exemplos apresentados descrevem as posições respectivas do jogador e do proprietário de uma roleta com 0 e 0. Já que não existe uma definição simples e amplamente aceita de investimento, os especialistas têm o direito de defini-lo da forma que melhor lhes agradar. Muitos deles negam que haja qualquer diferença útil ou confiável entre os conceitos de investimento e de especulação. Acreditamos que esse ceticismo é desnecessário e prejudicial. Ele é problemático porque incentiva a tendência inata de muitas pessoas em favor da emoção e do risco da especulação no mercado acionário. Sugerimos que o conceito de margem de segurança pode ser bem empregado como uma linha divisória para distinguir as operações de investimento das especulativas. Provavelmente, a maioria dos especuladores acredita que as probabilidades estão a seu favor quando arriscam, portanto podem alegar uma margem de segurança em seus procedimentos. Cada um sente que o momento é propício para a compra ou que suas capacidades são superiores à da multidão ou que seu assessor ou sistema é confiável. No entanto, tais afirmações não convencem. Elas se apoiam em conclusões subjetivas e não são sustentadas por qualquer conjunto de provas concretas ou qualquer linha de raciocínio conclusiva. Duvidamos muito que o homem que aposta dinheiro com base em sua opinião de que o mercado irá subir ou descer pode em algum momento estar, de fato, protegido por uma margem de segurança em qualquer sentido útil da expressão. Por outro lado, o conceito de margem de segurança do investidor, conforme desenvolvido anteriormente neste capítulo, se apoia em um raciocínio aritmético simples e definitivo a partir de dados estatísticos. Acreditamos também que ele está bem fundamentado pela experiência prática no terreno dos investimentos. Não há garantias de que essa abordagem quantitativa fundamental continuará a mostrar resultados favoráveis nas condições desconhecidas no futuro. Porém, da mesma forma, não há razão válida para pessimismo. Logo, em resumo, afirmamos que um investimento verdadeiro implica uma margem de segurança verdadeira e uma margem de segurança verdadeira é aquela que pode ser demonstrada por números, raciocínio persuasivo e referência a experiências reais. Extensão do conceito de investimento. Para completar nossa discussão sobre o princípio da margem de segurança, devemos agora fazer uma distinção adicional entre investimentos convencionais e não convencionais. Os investimentos convencionais são apropriados para a carteira típica. Nessa categoria sempre se enquadraram os papéis do governo americano e as ações ordinárias de alta qualidade que pagam dividendos. Acrescentamos as obrigações estaduais e municipais para aqueles que têm meios de se beneficiar suficientemente de sua isenção de impostos. Há também as obrigações privadas com grau de investimento quando, como agora, elas podem ser compradas de modo a ter uma rentabilidade suficientemente superior à das savings bonds dos Estados Unidos. Os investimentos não convencionais são aqueles apropriados apenas para o investidor empreendedor. Eles abrangem uma vasta gama de papéis. A categoria mais ampla é a de ações ordinárias subvalorizadas de companhias de segunda linha, as quais recomendamos para compra quando podem ser adquiridas a 2/3 ou menos de seu valor indicado. Além disso, com frequência há uma ampla gama de obrigações privadas e ações preferenciais de grau médio quando negociadas a preços deprimidos até o ponto de serem obteníveis também a um deságio considerável com relação a seu valor aparente. Nesses casos, o investidor médio estaria inclinado a chamar esses papéis de especulativos, porque para ele a falta de uma classificação de primeira linha é sinônimo da falta de mérito para investimento. Nosso argumento é o de que um preço suficientemente baixo pode tornar um papel de qualidade medíocre em uma oportunidade de investimento sensata, contanto que o comprador esteja informado, seja experiente e pratique uma diversificação adequada. Isso porque se o preço estiver baixo o suficiente para criar uma margem de segurança substancial, o papel atenderá a nossos critérios para investimento. Nosso exemplo favorito é tirado do campo das obrigações do ramo imobiliário. Na década de 1920, foram vendidos bilhões de dólares desses papéis ao par e amplamente recomendados como investimentos saudáveis. Uma proporção grande tinha uma margem de valor acima da dívida suficientemente pequena para ser de fato muito especulativa por natureza.
Na depressão da década de 1930, uma quantidade enorme dessas obrigações deixou de pagar juros e seus preços desabaram, em alguns casos abaixo de 10 centavos por cada dólar de valor nominal. Naquele estágio, os mesmos consultores que as haviam recomendado à paridade como investimentos seguros as rejeitavam como papéis altamente especulativos e pouco atraentes. Porém, na verdade, a depreciação de aproximadamente 90% tornou muitos desses papéis extremamente atraentes e razoavelmente seguros, pois os valores verdadeiros por trás deles eram 4 ou 5 vezes a cotação do mercado. O fato de que a compra dessas obrigações realmente redundou no que é em geral denominado um grande lucro especulativo, não evitou que elas tivessem qualidades de investimento verdadeiras a patamares de preços baixos. O lucro especulativo foi a recompensa do comprador por ter feito um investimento inteligente. Elas poderiam de forma apropriada ser denominadas oportunidades de investimentos, uma vez que uma análise cuidadosa teria mostrado que o excesso de valor acima do preço fornecia uma margem de segurança grande. Logo, é provável que a mesma classe de investimentos em tempos favoráveis, que afirmamos anteriormente ser uma fonte importante de prejuízos sérios para os investidores ingênuos, proporcione muitas oportunidades sólidas de lucro para o operador sofisticado capaz de comprá-las mais tarde a um preço mais à sua feição. Todo o campo das situações especiais se enquadraria em nossa definição de operações de investimento, porque a compra sempre se baseia em uma análise profunda que promete uma realização maior do que o preço pago. Novamente, há fatores de risco em cada caso individual, mas eles são previstos nos cálculos e absorvidos nos resultados globais de uma operação diversificada. Para levar essa discussão a um extremo lógico, poderíamos sugerir que seria possível estabelecer uma operação de investimento defensável ao comprar os valores intangíveis representados por um grupo de calções de opções de ações ordinárias, negociado a preços historicamente baixos. Esse exemplo foi concebido para chocar. Todo o valor dessas calções se baseia na possibilidade de que as ações a elas relacionadas podem algum dia subir acima do preço da opção. No momento, elas não possuem valor de exercício. No entanto, uma vez que todos os investimentos se baseiam em expectativas razoáveis do futuro, é apropriado ver essas garantias em termos das probabilidades matemáticas de que algum mercado de alta futuro criará um aumento grande no valor indicado e em seus preços. Tal estudo possivelmente chegará à conclusão de que há muito mais a ser ganho em tal operação do que a ser perdido e que as chances de lucro são muito maiores do que as de perda. Se assim for, há uma margem de segurança presente até mesmo nessa forma de papel pouco atraente. Um investidor suficientemente empreendedor poderia então incluir uma operação de calções de opções em sua miscelânea de investimentos não convencionais. Sabe o que eu me pergunto? Dá vontade de fazer um estudo do crash de 29 e os investidores que investiram dessa forma, se eles perderam dinheiro no crash de 29. Porque se eles investirem numa empresa que tinha uma margem de lucro de 4-1, como ele está dizendo, significa que, mesmo com a queda, né, especulativa que tinha, essas empresas sobreviveram. Eles, no mínimo, se não lucraram, não perderam. Assim, me dá essa sensação, sabe? Como a história da roleta que ele falou. Vamos ver o resumo aqui. Para resumir, o primeiro e mais óbvio desses princípios é saber o que você está fazendo, conhecer seu negócio. Para o investidor, isso significa, não tente obter lucros comerciais com seus papéis, isto é, retornos acima da receita com juros e dividendos normais, a menos que você saiba tanto sobre os valores dos papéis quanto precisaria saber sobre o valor da mercadoria que você se propôs a fabricar ou comercializar. Um segundo princípio comercial, não deixe qualquer outra pessoa dirigir seu negócio, a menos que, 1. Você possa supervisionar seu desempenho com a compreensão e o cuidado adequados ou, 2. Você tenha razões incomuns e fortes para confiar implicitamente na integridade e capacidade dela. Para o investidor, essa regra deveria determinar as condições sob as quais ele permitirá que outra pessoa decida o que fazer com seu dinheiro. Um terceiro princípio comercial, não entre em uma operação, isto é, a fabricação ou comercialização de um item, a menos que um cálculo confiável mostre que ela tem uma chance razoável de render um lucro razoável. Em especial, afaste-se de aventuras nas quais você tenha pouco a ganhar e muito a perder. Para o investidor empreendedor, isso significa que as operações que visam ao lucro devem estar baseadas não no otimismo, mas na aritmética. Para todo investidor, isso significa que quando ele limita seu retorno a níveis baixos, como acontecia no passado, pelo menos, com uma obrigação ou ação preferencial convencional, ele deve exigir provas convincentes de que não está arriscando uma parte substancial de seu principal. Uma quarta regra mais positiva, confie em seu conhecimento e em sua experiência. Se você concluiu algo a partir de certos fatos e sabe que tem bom senso, haja com base nessa conclusão, muito embora outros possam hesitar ou pensar diferente. Você não está nem certo nem errado porque a multidão discorda de você. Você está certo porque seus dados e raciocínio estão certos. Da mesma forma, no mundo dos papéis, a coragem se torna a virtude suprema, contanto que exista um conhecimento adequado e um bom senso respaldado na experiência. Felizmente para o investidor típico, não é estritamente necessário para seu sucesso que ele utilize essas qualidades na elaboração de seu programa, contanto que ele limite sua ambição à sua capacidade e restrinja suas atividades ao caminho seguro e estreito do investimento padrão defensivo. Atingir resultados de investimento satisfatórios é mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. Atingir resultados superiores é mais difícil do que parece. Comentários ao capítulo 20. Se deixarmos de antecipar o imprevisto ou esperar o inesperado em um universo de possibilidades infinitas, podemos ficar à mercê de alguém ou algo que não possa ser programado, categorizado ou facilmente referenciado. Agente Fox Mulder, Arquivo X. Em primeiro lugar, não perca. O que é risco? Você obterá respostas diferentes dependendo de quando e para quem você pergunte. Em 1999, risco não significava perder dinheiro, significava ganhar menos dinheiro do que os outros. Muitas pessoas temiam encontrar alguém em um churrasco que estivesse enriquecendo mais rapidamente do que elas ao fazer day trades de ações.com. Então, de repente, em 2003, o risco tinha passado a significar que o mercado acionário poderia continuar a cair até que destruísse quaisquer resquícios de riqueza que você ainda conservasse. Embora seu significado possa parecer quase tão volúvel e mutante quanto os próprios mercados financeiros, o risco possui alguns atributos profundos e permanentes. As pessoas que fazem as maiores apostas e obtêm os maiores lucros em um mercado de alta são quase sempre as que mais se machucam no mercado de baixa que inevitavelmente ocorre em seguida. Estar certo faz com que os especuladores se tornem ainda mais dispostos a correr riscos adicionais, à medida que a confiança deles se fortalece.
Se você perder muito dinheiro, então vai precisar apostar mais ainda apenas para retornar ao lugar onde estava, como apostador nos cavalos ou nas cartas que desesperadamente dobra sua aposta após cada resultado negativo. A menos que você tenha uma sorte fenomenal, essa é uma receita para o desastre. Não surpreende que, ao ser solicitado a resumir tudo o que havia aprendido em sua longa carreira sobre como ficar rico, o renomado financista J. K. Klingenstein, da Wetray Co., tenha respondido simplesmente: não tenha prejuízos, uma figura 20, ilustra o que ele queria dizer. Suponhamos que você encontre uma ação que você acredita poder crescer a 10% ao ano, mesmo que o mercado cresça apenas 5% ao ano. Infelizmente, você fica tão entusiasmado que paga um preço alto demais e a ação perde 50% de seu valor no primeiro ano. Mesmo que a ação gere o dobro do retorno do mercado daí em diante, você levará mais de 16 anos para superar o mercado, simplesmente porque pagou demais e perdeu demais no começo. Perder algum dinheiro é inerente ao investimento, e não há nada que você possa fazer para evitar isso. No entanto, para ser um investidor inteligente, você deve assumir a responsabilidade de garantir que nunca perderá a maioria de seu dinheiro ou todo ele. A deusa hindu da riqueza, Lakshmi, é frequentemente retratada nas pontas dos pés, pronta para fugir em um piscar de olhos. Para mantê-la simbolicamente no lugar, alguns devotos de Lakshmi atam sua estátua com tiras de tecido ou pregam seus pés no chão. Para o investidor inteligente, a margem de segurança de Graham desempenha a mesma função. Ao se recusar a pagar demais por um investimento, você minimiza as chances de que sua riqueza alguma vez desapareça ou de repente seja destruída. Considere o seguinte: ao longo dos 4 trimestres encerrados em dezembro de 1999, a JDS Uniphase Corp., fabricante de fibras óticas, gerou uma receita líquida de 673 milhões de dólares, na qual perdeu 313 milhões de dólares. Seus ativos tangíveis totalizaram 1,5 bilhão de dólares. No entanto, em 7 de março de 2000, o preço da ação da JDS Uniphase atingiu 153 dólares, resultando em um valor de mercado total de aproximadamente 143 bilhões de dólares. Depois, como a maioria das ações Nova Era, despencou. Qualquer um que as tenha comprado naquele dia e que ainda mantivesse em carteira no final de 2002 enfrentou as seguintes perspectivas. Se você tivesse comprado a JDS Uniphase a seu preço máximo de 153,421 dólares em 7 de março de 2000 e ainda mantivesse em carteira no final do ano de 2002, quando ela fechou a 2 dólares e 47 centavos, quanto tempo levaria para você retornar a seu preço de compra diversas taxas médias de retorno anual? Mesmo a uma taxa de retorno anual robusta de 10%, você levaria mais de 43 anos para empatar nessa compra supervalorizada. O risco não está em nossas ações, mas em nós mesmos. O risco existe em outra dimensão, dentro de você. Se você superestima seu grau de conhecimento sobre um investimento ou sua capacidade para lidar com uma queda temporária de preços, não importa o que você possui ou como o mercado funciona. Em última instância, o risco financeiro reside não nos tipos de investimentos que você possui, mas no tipo de investidor que você é. Se você deseja saber o que é realmente risco, procure o espelho mais próximo. O que olha de volta para você é o risco. Quando você encara a si mesmo no espelho, o que deve procurar? O psicólogo vencedor do Prêmio Nobel Daniel Kahneman explica 2 fatores que caracterizam decisões boas. Confiança bem calibrada: entendo esse investimento tão bem quanto penso entender. Arrependimento corretamente antecipado: como reagirei se minha análise estiver errada? Para descobrir se sua confiança está bem calibrada, olhe-se no espelho e se pergunte: qual a probabilidade de minha análise estar certa? Pense com cuidado nas seguintes perguntas: quanta experiência eu tenho? Qual é o meu histórico com relação a decisões semelhantes no passado? Quais foram os resultados típicos das outras pessoas que tentaram a mesma operação no passado? 3. Se estou comprando, alguém está vendendo. Qual é a probabilidade de eu saber algo que essa outra pessoa, ou companhia, não saiba? Se estou vendendo, alguém está comprando. Qual é a probabilidade de eu saber algo que essa outra pessoa, ou companhia, não saiba? Calculei quanto esse investimento precisa subir para que eu saia empatado após os impostos e custos de corretagem. A seguir, olhe-se no espelho para descobrir se você é o tipo de pessoa que antecipa corretamente o arrependimento. Comece perguntando: entendi completamente as consequências se minha análise estiver errada? Responda a essa pergunta considerando os seguintes pontos. Se eu estiver certo, posso ganhar muito dinheiro. E se eu estiver errado? Com base no desempenho histórico de investimentos semelhantes, quanto poderia perder? Tenho outros investimentos que me socorrerão se essa decisão estiver errada. Já possuo ações, obrigações ou fundos com um histórico comprovado de alta quando o tipo de investimento que estou considerando estiver em queda. Será que estou colocando uma parcela grande demais do meu capital em risco com esse novo investimento? Quando digo a mim mesmo: você tem uma alta tolerância ao risco, como sei que isso é verdade? Alguma vez já perdi muito dinheiro em um investimento? Como me senti? Comprei mais ou saltei fora? Estou confiando apenas na minha força de vontade para evitar entrar em pânico na hora errada? Ou será que controlei meu comportamento antecipadamente ao diversificar, assinar um contrato de investimento e fazer custo médio em dólares? Você deve sempre se lembrar, nas palavras do psicólogo Pulsovic, de que o risco é formado de doses iguais de 2 ingredientes: probabilidades e consequências. Antes de investir, você deve se certificar de que avaliou, de forma realista, suas probabilidades de estar certo e como você reagirá às consequências de estar errado. A aposta de Pascal. O filósofo de investimentos Peter Bernstein tem uma outra forma de resumir isso. Ele recupera Blaise Pascal, o grande matemático e teólogo francês. Suponhamos que você haja como se Deus existisse e leve uma vida virtuosa e abstêmia, quando na verdade Deus não existe. Você terá deixado de desfrutar alguns prazeres da vida, mas também haverá recompensas. Agora, suponha que você haja como se Deus não existisse e leve uma vida pecaminosa, egoísta e de luxúria, quando na verdade Deus existe. Você pode ter se divertido durante o tempo relativamente breve de sua vida, mas quando o dia do julgamento chegar você estará em apuros. Bernstein conclui: ao tomarmos decisões em condições de incerteza, as consequências devem dominar as probabilidades. Nunca sabemos como será o futuro. Logo, como Graham lembrou ao leitor em todos os capítulos deste livro, o investidor inteligente deve focar não apenas em fazer uma análise correta. Ele também deve se proteger contra perdas caso sua análise esteja errada, como até mesmo as melhores análises estarão, pelo menos, ocasionalmente. A probabilidade de cometer pelo menos um erro em algum momento de sua vida de investimentos é quase de 100%, e essas probabilidades estão inteiramente fora de seu controle. No entanto, você tem controle sobre as consequências do erro. Muitos investidores colocaram quase todo o seu dinheiro em ações.com em 1999. Uma pesquisa online com 1.338 americanos, realizada pela revista Money em 1999, revelou que quase 10% deles tinham, pelo menos, 85% de seu dinheiro em ações de internet. Ao ignorar a recomendação de Graham de estabelecer uma margem de segurança, essas pessoas escolheram o lado errado da aposta de Pascal. Certas de que conheciam as probabilidades de acerto, elas não fizeram nada para se proteger das consequências do erro.
Ao simplesmente manter sua carteira permanentemente diversificada e se recusar a despejar dinheiro nas últimas e mais loucas modas do senhor mercado, você pode garantir que as consequências de seus erros nunca sejam catastróficas. Não importa o que o senhor mercado apronte, você sempre será capaz de dizer com muita confiança: isso também passará. Pois fácil. Conhecemos bem dois sócios que passaram boa parte de suas vidas administrando seus próprios recursos e os de outros em Wall Street. A experiência dura os ensinou que era melhor privilegiar a segurança e a cautela em vez de tentar ganhar todo o dinheiro do mundo. Eles estabeleceram uma abordagem um tanto singular às operações com papéis, a qual combinava a possibilidade de bons lucros com valores sólidos. Evitavam tudo que parecia supervalorizado e eram um tanto apressados em se desfazer de ações que haviam subido a níveis não mais considerados atraentes. Sua carteira estava sempre bem diversificada, com mais de uma centena de ações diferentes. Dessa forma, eles se saíram muito bem ao longo de muitos anos de altos e baixos no mercado geral, alcançaram uma rentabilidade média de 20% ao ano sobre os vários milhões de capital que haviam aceitado gerenciar, ficando seus clientes muito satisfeitos com os resultados. No ano em que apareceu a primeira edição deste livro, foi oferecida uma oportunidade ao fundo dos sócios de comprar uma participação de metade de uma empresa em ascensão. Por alguma razão, o setor não era considerado interessante por Wall Street naquele momento e o negócio havia sido rejeitado por diversas corretoras importantes. Porém, a dupla ficou impressionada com as perspectivas da companhia. O fator decisivo para eles foi que o preço era moderado em relação aos lucros atuais e ao valor dos ativos. Os sócios decidiram realizar a aquisição, que representava aproximadamente um quinto de seus recursos. Eles se identificaram intimamente com um novo negócio, o qual prosperou. Na verdade, ele se saiu tão bem que o preço das ações alcançou um nível superior a 200 vezes o preço pago pela participação de 50%. A alta superou em muito o crescimento efetivo dos lucros, sendo que quase desde o início a cotação parecia alta demais em termos dos padrões de investimento dos próprios sócios. Porém, como eles consideravam a companhia um tipo de empresa familiar, continuaram a manter um lote substancial das ações, apesar do aumento espetacular de preço. Um número grande de participantes em seus fundos fez o mesmo e eles ficaram milionários por meio de suas participações nesta empresa e em companhias afiliadas posteriormente organizadas. De forma irônica, o lucro total acumulado resultante dessa única decisão de investimento excedeu em muito a soma de todos os outros realizados ao longo de 20 anos em operações diversas nas áreas de especialização dos sócios, envolvendo muita investigação, ponderações sem fim e inúmeras decisões individuais. Quais as lições que podem ser extraídas dessa história e que poderiam ser aproveitadas pelo investidor inteligente? Uma, óbvia, é a de que há várias formas diferentes de ganhar e manter dinheiro em Wall Street. Outra, não tão óbvia, é a de que um golpe de sorte ou uma decisão extremamente inteligente é possível separá-las. Pode contar mais do que uma vida de esforços, de operários. Porém, por trás da sorte ou da decisão crucial, em geral são necessários preparo e capacidade disciplinada. É preciso estar suficientemente estabelecido e ser reconhecido para que essas oportunidades batam à sua porta. Deve-se possuir os meios, a capacidade de avaliação e a coragem de se aproveitar delas. Claro, não podemos prometer uma experiência igualmente espetacular a todos os investidores inteligentes que se mantiverem prudentes e alerta ao longo dos anos. Não encerraremos com o mote de JJ Rascob, o qual ridicularizamos no início: qualquer um pode ficar rico. No entanto, existem muitas possibilidades interessantes no mundo das finanças, e o investidor empreendedor e inteligente deve ser capaz de encontrar prazer e lucro nesse grande ciclo. As emoções estão garantidas. Comentários ao pós-fácil. Investir com sucesso envolve administrar o risco, e não fugir dele. À primeira vista, ao perceber que Graham colocou 25% de seus recursos em uma única ação, você deve ter pensado que ele estava fazendo uma aposta arriscada com o dinheiro de seus investidores. No entanto, quando você descobre que Graham havia determinado cuidadosamente que seria possível liquidar a Jayco por, pelo menos, o preço por ela pago, fica claro que Graham estava assumindo muito pouco risco financeiro. Porém, ele precisava de enorme coragem para assumir o risco psicológico de uma aposta tão grande em uma ação tão desconhecida. As manchetes de hoje estão cheias de fatos terríveis e situações de risco não resolvidas. A morte do mercado de alta da década de 1990, o crescimento econômico vagaroso, as falcatruas empresariais, os fantasmas do terrorismo e da guerra. Os investidores não gostam da incerteza. É o que um estrategista de mercado está entoando agora mesmo em uma TV financeira ou escrevendo no jornal de hoje. Porém, os investidores nunca gostaram das incertezas, e, no entanto, está a condição mais fundamental e duradoura do mundo dos investimentos. Sempre foi e sempre será. No fundo, incerteza e investimento são sinônimos. No mundo real, ninguém possui a capacidade de ver qual o melhor momento para comprar ações. Sem uma fé incondicional no futuro, ninguém jamais investiria. Para ser um investidor, você deve acreditar em um futuro melhor. Sendo o mais literato dos investidores, Graham amava a história de Ulisses, contada através da poesia de Homero, Alfred Tennyson e Dante. No final de sua vida, Graham apreciava a cena do inferno de Dante, em que Ulisses descreve como inspirou sua tripulação a navegar para o oeste, em direção às águas desconhecidas além das colunas de Hércules. Ó irmãos, disse eu, que por 100.000, vencidos, perigos alcançastes o ocidente. A esta vigília dos nossos sentidos, tão breve, que nos é remanescente, não queirais recusar esta experiência seguindo o sol, de um mundo vão de gente. Considerai a vossa procedência, não fostes feitos para viver quais brutos, mas para buscar virtude e sapiência. Meus companheiros fistam resolutos para a viagem, com tão curta oração, que não seriam mais dela devolutos. Voltada a popa para amanhã, já são asas os nossos remos, na ousadia do voo, apontado para a sinistra mão. Investir também é uma aventura, o futuro financeiro é sempre um mundo desconhecido. Tendo Graham como seu guia, sua vida de investidor será uma viagem tão segura e confiante quanto aventurosa. Queridos, eu acho que a gente pode deixar os apêndices, certo? Porque aí são só histórias aí que a gente vai estar lendo a respeito do próprio livro, né? Super investidores, né? Pelo Warren Buffett, traz aqui, grandão, e enfim, são os apêndices, ó, grandão, certo? Então, uau!
dou por encerrada aqui a nossa leitura. Queria escutar um pouco de vocês, como é que foi. Fazer aqui um bate-papo rápido. Considerações finais, não sei se Lilian pode falar, Vânia, se querem falar, Egliston também. Vamos lá, Sérgio Robson, como é que foi você que acompanhou a leitura quase toda? Acho que teve 1 ou 2 encontros que você não pôde estar com a gente. Foi bem ampla, né? Bem enriquecedora e abre os olhos, né? Para ficar bem atento em relação a todo o posicionamento, manter investimentos, né? Bem enriquecedora, sim. Estou bem satisfeito. Parabéns. O que você tira? O que você tira assim de mais? Tudo bem, a cautela é uma, né? Mas o que você tira tecnicamente assim da leitura? Se você tivesse que aplicar hoje na bolsa, você faria o quê? Fábio, eu estudaria bem a empresa, né? Veria todo o posicionamento dela, saúde financeira, né? Eu iria nos relatórios, né? Seria bem minucioso. Rodapé. Nos rodapés, né? Esse aí que é o de grande... trás para frente. Isso aí. Essa é a grande lição. Não é? Empresas de 20 anos, com 10 anos de lucro, né? 10 anos de lucro, é isso, estudar a empresa, né? Não especular, né, cara? Assim, acertou essa empresa, pum, investir ali e todo mês ter uma verba para investir constantemente ali naquela empresa, diversificar, lembra que ele falou, né? Entre os tesouros, né? E os papéis do tesouro e a bolsa. E aí, dentro dos papéis de tesouro, a gente sabe que tem a longo prazo, que você pode retirar em 6 meses, que você pode investir há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, vai ter uma rentabilidade menor ou maior. E nas ações, nós temos fundos imobiliários, nós temos ações do exterior, ações daqui. Tudo isso a gente precisa, né, diversificar. Isso é a diversificação, essa é a flexibilidade que nós temos que ter. Não a flexibilidade especulativa, mas a flexibilidade dentro desse próprio mercado, né? Perfeito. Dentro desse próprio mercado. E ter essa flexibilidade dos 50% virar 75%, 25%, né? Para lá ou para cá, de acordo de como o mercado está funcionando. Se o governo estiver ferrado, ele vai vender papéis mais atraentes, porque ele precisa de grana. É hora de você comprar aí. E o seu dinheiro mensal, ou que estiver vencendo, tem que ir nesse lugar. Se o governo estiver bem, significa que vai ter aporte externo e de empresas na Bolsa. E aí as empresas vão cair, as ações, provavelmente, porque está sendo injetado dinheiro, né? Então dilui, etc. Então é lá que você tem que investir. Então, brincar, teoricamente, com esse lugar, para que possa estar a longo prazo, né? Tendo a sua rentabilidade, criando a sua carteira de renda passiva, de renda eterna e assim por diante, não é? Perfeito. Ok, queridos, então, uma linda noite para vocês, que nós sentamos a bênção que nós já somos, que já é a vida. Amanhã cedo, 7h30 mais ou menos, hora que eu terminar o programa, o Aliança 559, se você quiser, cola no Aliança 559, às 5h59 da manhã pelo YouTube. Fazemos esse programa até umas 7h15 mais ou menos, e aí a gente vai para a leitura Código do Milhão. Tá bom? Ok. Um abraço para vocês e até amanhã. Valeu!